O TED é uma coisa elegante, né? A gente escuta sempre no YouTube essas falas que tem uma dicção perfeita, uma projeção de voz, e a gente fica encantado com tanta elegância. Mas eu vou ter que pedir desculpas, porque a minha fala não vai ser elegante. Ela não vai ser elegante porque eu vou ter que dar umas pigarreadas e umas fungadas nesse microfone, umas tossidas fora de hora e talvez um muco saia de dentro de mim em momentos inconvenientes. Isso está acontecendo porque tem um mês que eu acordo todo dia às 2 da manhã com meu corpo sendo sacudido por uma crise de tosse. E depois de meia hora me debatendo dentro do mosquiteiro, eu consigo dormir. Tem 10 dias que eu fui diagnosticada com um princípio de pneumonia. Eu estou com febre, eu estou com dores no corpo, eu estou com intoxicação à fumaça. Essa fumaça que está todo mundo experienciando hoje. E isso é por conta do meu trabalho. Eu sou cientista e a minha especialidade é a desgraça. Eu trabalho com fogo que já afetou 120 mil quilômetros quadrados de florestas em pé na Amazônia, da bacia amazônica como um todo. Eu não trabalho com áreas desmatadas, com florestas tombadas. Eu estou falando de florestas em pé, mas que já foram afetadas pelo fogo. E no meu trabalho eu tento entender quando que essas florestas queimam, por que que elas queimam e as consequências dessas queimadas. No meu trabalho o que eu faço é medir a desgraça. E essa desgraça ela foi muito evidente em 2015. 2015 foi um ano de El Niño, assim como está sendo 2023. E o El Niño na floresta amazônica deixa a bacia mais quente e mais seca. No Baixo Tapajós, a região ali de Santarém, Belterra, Mojuí dos Campos, aquela região foi extremamente afetada pelo El Niño 2015. A anomalia climática foi de 2 graus, ou seja, estava 2 graus mais quente do que geralmente é na região do Baixo Tapajós. A floresta, que normalmente na região passa por uma seca de 6 meses, ficou 8 meses sob o que a gente chama de estresse hídrico. E tudo isso não aconteceu em isolamento. A floresta já passa por mudanças climáticas. A região do Tapajós é particularmente afetada por isso. Aquela região já vê uma estação seca que é 1,9 graus mais quente do que era nos anos 70. E tem 34% a menos de chuva do que tinha originalmente. Então, quando a gente junta essa combinação de um evento climático extremo, o El Niño, e as mudanças climáticas, a gente torna a Amazônia, essa floresta umbrófila densa, que no cientifiquês quer dizer um lugar úmido pra caramba, numa caixinha de fósforo. E foi isso que aconteceu. A floresta queimou. Naquele ano, uma floresta que originalmente não queimava por ser tão úmida, experienciou um mega incêndio. Mega incêndio é definido como uma área de floresta de mais de 10 mil hectares que pega fogo. No Baixo Tapajós, em 2015, 1 milhão de hectares de florestas queimaram. E o que aconteceu foi que eu fui medir. Eu fui tentar entender o que acontece com essa floresta toda que estava seca e esse 1 milhão de hectares de florestas que queimaram. E para isso a gente tem uma série de áreas de pesquisa permanente. E a gente vai a cada 3 meses a todas essas áreas de verificar cada uma das árvores. São mais de 10 mil indivíduos, mais de 10 mil árvores, cada uma com sua identidade. E a gente checa cada uma e vai anotando se ela sobreviveu à seca e ao fogo ou se ela morreu. A conclusão que a gente chegou, baseado nesses dados, foram mais de 3 anos acompanhando esses 10 mil indivíduos, foi que por conta da seca, a gente teve um aumento da mortalidade em 2%. São essas árvores aqui que vocês estão vendo, os esqueletos que às vezes passam pela floresta. São 2% de árvores que têm mais de 30 centímetros de circunferência que morreram por conta da seca. Mas por conta do fogo, a história é completamente diferente. Cerca de 50% a 60% das árvores na floresta amazônica morreram por conta dos mega incêndios de 2015. E isso porque a Amazônia não coevoluiu com o fogo. A floresta não tem mecanismos para lidar com o fogo. Lembra, eu falei que era uma floresta umbrófila densa, úmida pra caramba. Essa mortalidade imensa gerou a morte de 2,5 bilhões de árvores na região do Baixo Tapajós. Eu vou repetir porque esse número é muito grande. 2,5 bilhões de árvores morreram no mega incêndio do Baixo Tapajós. Isso gerou a emissão de 495 megatoneladas de CO2 para a atmosfera, de teragramas de CO2 para a atmosfera.
Eu entendo que isso é um número abstrato. Então, para botar em contexto, se o Baixo Tapajós fosse um país, em 2015 teria sido o 15º maior poluidor climático do mundo. Teria poluído mais do que países como o Reino Unido. E o Baixo Tapajós não é uma exceção. Ele, em 2015, foi a regra. Outras regiões da Amazônia, do leste da Amazônia, aqui da Amazônia Central, enfrentaram esses mega incêndios, contribuindo substancialmente com as emissões do Brasil. Agora, como é que a gente dá esse pulo? Porque tem um pulo lógico na minha fala. Como é que essa floresta super úmida pegou esse grande incêndio? O que aconteceu aqui no meio? Bom, para isso a gente tem que entender o fogo na Amazônia. Mas antes eu só queria mostrar que esse fogo, o porquê ele é importante é que ele não conhece fronteiras. Toda essa área vermelha é a área que queimou no Baixo Tapajós em 2015. Tem áreas de reserva legal, que são as áreas que estão em verde escuro, áreas de unidade de conservação em verde claro e áreas de floresta de terras indígenas em rosa. Ou seja, áreas que estão sendo designadas para a mitigação das mudanças climáticas estão queimando. E isso não seria importante se a floresta se recuperasse. Mas o que a ciência mostra é que mesmo 30 anos depois de um incêndio florestal, a floresta ainda armazena 25% a menos de carbono do que uma área que nunca queimou. Para ser sincera, a gente não sabe se essa floresta um dia vai se recuperar. Mas então, como é que esse fogo acontece? Bom, tem 3 principais fontes de ignição, ou 3 principais tipos de uso do fogo na Amazônia. O primeiro é o fogo do desmatamento. O trator de esteira entra, a floresta dentro, faz a derrubada, aquela pilha de corpos do que um dia foi a floresta fica sob o sol, sob o vento, até estar seco o suficiente que o fogo pode ser colocado. E toda essa biomassa, então, vira fumaça. A fumaça que todos vocês estão respirando agora, que estão aqui, do lado de fora dessa janela. Esse é o fogo do desmatamento. A gente também tem o fogo do manejo de pastagem. Isso porque a Amazônia tenta crescer mesmo nos lugares mais inóspitos, mesmo no meio de uma pastagem. Um monte de árvorezinha começa a crescer. E com isso, tem menos capim disponível para o rebanho. De tempos em tempos... Perdão. De tempos em tempos, esse pasto tem que ser queimado. E então, o capim é plantado novamente. Esse é o fogo da pastagem. E por fim, licença. Por fim, a gente tem mais um tipo de fogo na Amazônia, que é um fogo do roçado, é o fogo da agricultura familiar, o fogo há centenas de anos utilizados por povos indígenas, populações tradicionais, quilombolas, assentados da reforma agrária. São áreas pequenas, como essa aqui na foto, que tem menos de 1 hectare. Uma área que é desmatada, que é cortada, depois ela é colocada em fogo e aquelas cinzas são utilizadas como fertilizante da macaxeira. O que esses 3 tipos de fogo têm em comum, que é o fogo do desmatamento, do manejo da pastagem, do roçado, é que todos eles, em anos de seca extrema, como 2023, como foi 2015, podem escapar para dentro da floresta, gerando, então, os incêndios florestais. A grande pergunta, então, que eu trago para vocês é como tornar a Amazônia a prova de fogo. Como evitar que esses mega incêndios deixem de virar um novo normal. Bom, e para isso a gente precisa ser criativo. E tem 2 coisas na forma que a gente pensa a Amazônia que tem que mudar. Primeiro, o Beto trouxe isso. A gente não tem uma Amazônia. A Amazônia não é um bloco monolítico. A Amazônia é complexa, é diversa. A gente tem Amazônias. São várias realidades. Então não existe uma bala de prata, não existe uma solução única em escala que vai acabar com o fogo na Amazônia com os incêndios florestais. Isso não existe. E enquanto a gente procura essa solução mágica, a gente nunca vai resolver o problema. A segunda é que nem toda solução tem que ter escala. O território é muito grande. Tem soluções que vão ser a níveis de comunidade, outras a níveis de uma terra indígena, de uma unidade de conservação, outras a nível estadual ou subnacional. E todas essas soluções são válidas, juntas, mas principalmente se elas são feitas por uma multitude de atores. Cientistas que estão no chão como eu, cientistas que fazem projeções climáticas, mas antropólogos, cientistas sociais, economistas, brigadistas e os povos que dependem do uso do fogo para sua segurança alimentar. A gente não pode banir o fogo completamente na Amazônia, porque a gente estaria justamente prejudicando os povos mais vulneráveis à insegurança alimentar na Amazônia. Por isso que essas pessoas têm que estar na mesa de discussão sobre o uso do fogo na Amazônia. Mas eu quero trazer 3 soluções fáceis, que se implementadas agora, a gente podia ter ali fora dessa janela um caso bem diferente do que a gente está respirando. O primeiro é o seguinte:
A gente precisa dar protagonismo aos incêndios florestais. Vejam bem, todo ano, agora por volta de novembro, o governo federal solta os números do desmatamento na Amazônia. Né? Tem a coletiva de imprensa com o INPE, todo mundo sabe se o desmatamento subiu, desceu, e isso delineia fundos que são doados para o Brasil via Fundo da Amazônia, políticas públicas e a nossa própria opinião. Os dados científicos trouxeram protagonismo ao desmatamento. E os dados científicos precisam trazer protagonismo aos incêndios florestais. Isso já é medido pelo INPE. A gente precisa que todo ano esses dados sejam amplamente divulgados para a gente saiba a área de floresta em pé que está sendo queimada. A segunda proposta que eu trago para evitar que as florestas fiquem dessa maneira é uma floresta que nunca foi desmatada. Atrás da soja é uma floresta que já pegou fogo 3 vezes e é assim que ela ficou. E a proposta que eu trago é a criação de um fundo emergencial climático para anos de secas extremas. Veja bem, agora a academia e os cientistas já sabiam, desde março, abril, que esse era um ano de seca extrema na Amazônia. Agências climáticas internacionais e nacionais já tinham dito isso. A gente já cantou essa bola há muito tempo. Se a gente tem um fundo emergencial climático, a gente pode, então, direcionar recursos financeiros e humanos para áreas que estão com maior risco de incêndios florestais. A gente pode prevenir esses incêndios, em vez de remediar ou de respirar esse ar. E, por último, eu vou trazer uma proposta que a gente não discutiu amplamente e vai ser ótimo debater depois, que é a criação de uma Bolsa Defeso Florestal. Todo mundo já deve ter ouvido falar da Bolsa Defeso dos pescadores, né? Que os pescadores não podem pescar num período de tempo enquanto os peixes estão se reproduzindo. Beleza. Mas os povos da floresta que dependem do uso do fogo não podem ser proibidos de usar esse fogo mesmo em anos de seca extrema. Eles precisam de alternativas para não cair numa situação de insegurança alimentar. E aí que essa bolsa entra. Em anos de seca extrema, como agora, a criação dessa bolsa poderia proporcionar às pessoas uma renda superior ao que obteria com o roçado, justamente para não fazer o roçado dividido ao longo do ano. Obviamente que essas soluções que eu estou trazendo, o protagonismo tem que ser dado aos incêndios florestais, a criação de um fundo emergencial climático para a Amazônia e a criação de uma Bolsa de Defesa Florestal são partes de uma gama de soluções que são necessárias para a região. Mas eu acredito que com essas 3 soluções implementadas agora, a gente não estaria vivendo o que a gente está vivendo aqui do lado de fora dessa janela. E eu acredito que eu poderia mudar meu título. Eu não seria mais uma cientista da desgraça. Eu seria uma cientista da esperança. Obrigada.